Olá, meu nome é Jordano Zoega Martins Fonseca. Eu fui orientada pela professora doutora Mônica Vick Bararias. Tive como coautora a Nadine Lohane Rocha. Sou bolsista pelo CNPq e atualmente curso quinto ano de Medicina Veterinária. Hoje eu vou falar do meu trabalho, que é uma revisão de literatura sobre a monitoração invasiva e não invasiva da pressão intracraniana em seres humanos, cães e gatos. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a pressão intracraniana, ou PIC. E nada mais é do que a pressão exercida pelos três principais componentes deste espaço: o encéfalo, o líquido cefalorraquidiano e o componente vascular. A doutrina de Moran Kelly afirma que esses três componentes eles coexistem em um estado de equilíbrio, de forma que qualquer alteração de volume em um deles deve ser compensado por mudança nos outros dois. E como o crânio é um recipiente rígido, qualquer aumento de volume que exceda a capacidade de acomodação ou de complacência resultará em hipertensão intracraniana. A hipertensão intracraniana, ou HIC, ela é caracterizada por uma pressão superior a 20 milímetros de mercúrio em relação à pressão atmosférica por um período maior que 5 minutos. E o exame neurológico de um animal com suspeita inclui o nível de consciência, os reflexos do tronco encefálico, o padrão respiratório e a resposta motora e postural. A PIC ela pode ser aferida de forma direta ou indireta e sua monitoração não é rotineira na veterinária como em seres humanos. Além disso, há poucas descrições do uso das técnicas fora do cenário de pesquisa. Dessa forma, o objetivo do trabalho é revisar sobre os métodos invasivos e não invasivos de monitoração da PIC na medicina humana e na veterinária. Para isso, foram utilizadas bases de dados como Medline, biografias de livros, artigos selecionados e textos atuais. Com relação à monitoração invasiva da PIC, existem diferentes tipos de dispositivos e eles podem ser classificados entre intraventriculares, subaracnoídeos, epidurais e intraparencimatosos. Os dispositivos intraventriculares continuam sendo o padrão ouro na medicina humana, e isso não se dá somente pela sua acurácia, mas também por desempenharem funções terapêuticas como a administração de medicamentos nesse espaço e drenagem do líquor. No entanto, todos os dispositivos apresentam limitações, como a inserção no local anatômico inapropriado, chances de hemorragia e infecções graves, além de necessitar de uma equipe de neurocirurgiões qualificados para a realização do procedimento. Com relação à monitoração não invasiva da PIC, diversas alternativas foram propostas, mas todas apresentam vantagens e limitações. Com relação às técnicas de imagem, a tomografia computadorizada em seres humanos possui alguns achados preditivos, como a alteração da linha média ou na morfologia da cisterna dos ventrículos, mas um exame tomográfico normal não exclui o risco de desenvolvimento de HIC, logo, a tomografia não é um exame sensível. Com relação à ressonância magnética na medicina humana, ela permite inferir sobre a elevação da PIC, enquanto na veterinária constatou-se que a avaliação do diâmetro da bainha do nervo óptico pode ser um preditor útil de HIC. No entanto, a ressonância magnética apresenta como limitações não permitir uma monitoração contínua, o tempo prolongado do procedimento, a necessidade de anestesia geral e o alto custo. Com relação ao Doppler transpalpebral, ele vai avaliar o espaço entre as bainhas ao redor do nervo óptico, que é preenchido por líquor devido a uma comunicação com o espaço subaracnoide intracraniano. Esse espaço tem relação com a PIC. É um método seguro e eficaz, no entanto, é necessária a utilização de uma fórmula de correção para possíveis variações com relação à idade, score corporal e peso. Com relação à ultrassonografia com o Doppler transcraniano, ela vai avaliar a velocidade do fluxo sanguíneo das artérias cerebrais e, na presença de uma PIC elevada, a gente tem uma diminuição do fluxo diastólico e um aumento do índice de pulsatilidade. É um exame de baixo custo e que não apresenta riscos, no entanto, possui como limitação as variações intra- e interobservadores e a necessidade de um treinamento intenso. Com relação à elasticidade craniana, é um método desenvolvido no Brasil que pode ser utilizado tanto em humanos quanto em animais e ele consiste em um sensor medidor de tensão que é posicionado externamente ao osso parietal do crânio sobre a pele. Esse sensor ele vai captar micromovimentações dos ossos do crânio quando a PIC está elevada. Esse sinal captado ele vai ser amplificado, digitalizado e vai ser interpretado por um software que vai gerar ondas características da PIC. São inúmeras vantagens à utilização desse método, como manuseio simples e prático, a não necessidade de uma equipe ou de um centro cirúrgico e não há riscos de infecção e de hemorragia. No entanto, para a avaliação da PIC por meio desse método é necessário conhecer as características das ondas. Além disso, o exame apresenta como limitações a calibragem do equipamento e a necessidade de anestesia geral, e por ser um método novo, ainda é necessário mais estudos para identificar a sua aplicabilidade clínica, a sua acurácia e a sua confiabilidade. Como conclusão, então, a gente tem que a monitoração da PIC ela é considerada essencial em diversas afecções e é usada de forma rotineira na medicina humana. Na veterinária não há esse costume devido ao grau de invasibilidade do processo e os riscos, os custos elevados dos insumos e a necessidade de profissionais especializados. O uso de técnicas não invasivas podem ampliar a aplicação da monitoração, no entanto, cabe lembrar que todas as técnicas apresentam limitações, seja com relação à precisão, sensibilidade, especificidade e habilidade técnica exigida. Queria agradecer ao El e ao CNPq e espero que tenham gostado.